Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Quando nos encontramos pela última vez, o nosso futebol ainda não tinha vivido a tragédia que vitimou um jovem de 14 anos durante a partida entre San José e Corinthians em Oruro, na Bolívia. Por tudo que aconteceu e vem acontecendo, o momento é de reflexão, de exigir atitudes coerentes, principalmente daqueles que comandam o futebol em todas as suas esferas, porque, de modo geral, a gente sabe que a organização, a segurança que é dada a quem ainda tem coragem e disposição para frequentar os estádios está longe, muito longe de ser a ideal, mas a gente vai falando de um jogo aqui, de um lance ali e vai ficando tudo do jeito que está. Para falar de futebol e mais do que nunca das mazelas dele, aqui ao meu lado o craque Rivelino, como sempre, e também os jornalistas que vocês verão aí na sequência, Vitor Birner e Celso Uzelti. Já falei agora no finalzinho do Jornal da Cultura e repito, de bom mesmo. Por hora, só o fato de receber a visita de Ney Franco, técnico de São Paulo, nosso convidado de hoje, tremendo boa praça, e que vai dividir com a gente, porque eu sei que você tem a vivência também, Ney. Você falava agora há pouco do Estádio Centenário, onde a divisão da torcida ainda tem arame farpado, que mais faz parecer um campo de concentração do que uma arena de futebol, né? Boa noite, Vladir. Prazer voltar ao programa, Rivelino, Birner, Celso, telespectador. Eu acho o seguinte, de todos esses fatos que estão acontecendo, né? Voltando um pouquinho no ano passado, no final do ano passado, quando a gente teve um problema aqui no Morumbi também, no jogo de São Paulo contra o Tigres, na final da Sul-Americana, né? Eu me lembro direitinho, logo depois daquele jogo, eu dei uma entrevista e falei que eu acho que esse jogo era uma oportunidade que a Conmebol teria para a gente dar uma estruturada no futebol sul-americano, né? Então, essa é a segunda Libertadores que eu disputo e já tive a oportunidade de disputar duas sul-americanas, uma pelo São Paulo e outra pelo Botafogo. A forma como a gente vai jogar em alguns campos, né, e como a gente é recebido pelo torcedor e como que é o comportamento da torcida com outra torcida adversária, ela sempre é muito perigosa. Você se sente inseguro? Inseguro. Sentimos insegurança. Você sente sua vida em risco, Ney? Eu não vou falar colocar a vida em risco, mas você está sujeito a qualquer momento uma confusão na saída do estádio, no campo, na chegada. Exposto, né? Exposto. No né? ônibus, por exemplo. Exposto. E diga-se de passagem, isso também não é privilégio só em confronto sul-americano, não. A gente foi jogar agora em São Caetano, a gente passando no centro de São Caetano, simplesmente caiu uma pedra, o cara jogou uma pedra no vidro do nosso ônibus. Então, isso é educacional, tanto no nosso país, como também nos países sul-americanos, né? Então, eu acho que é o momento agora de ter o basta. Teve uma morte agora que tem uma repercussão internacional, onde, infelizmente, né, tem um clube brasileiro envolvido, né? Eu acho que agora é o momento realmente de parar e ajustar isso tudo, né? E, infelizmente, já teve, logo depois desse problema da morte do Kelvin, já teve um jogo com sinalizadores de novo lá em Caracas. E hoje, né, no jogo de novo do Peñarol, e Vélez teve também um confronto, né, da torcida também. Então, eu acho que agora realmente é o momento nós estamos na tolerância zero. É zero, porque tem que ser zero. Eles tomam atitude. Porque se não tomar atitude, que lado vai o futebol? Qual é a tranquilidade? Imagina você, os torcedores, hoje a família já está... Cada ano que passa diminui o pessoal levando filho ao estádio. Imagina se hoje as pessoas competentes, os órgãos, segurança, tem que ver aqui no Brasil também, que você falou, não é só lá fora, é aqui, em todo lugar. Ou a Conmebol tomar essa atitude, porque a gente vê, passa ano, volta ano, vai do Libertadores, o cara vai bater o escanteio, uma coisa visível. O cara vê o escudo da polícia para deixar o cara, mas onde nós estamos? Se não parar com isso, onde vai o futebol? Que graça, já está. Eu falei, o futebol já não está com essa graça toda, esse futebol todo que se joga. Agora, ainda com esses problemas, será que acaba o futebol? Será que vamos ter esse caso? Agora, quem vai pagar o pato, realmente tem de pagar alguém, vai começar. Está aí o Corinthians pagando o pato, eu acho. Bom, vou aproveitar aqui, o assunto, claro, não é dos mais agradáveis, falar sobre tragédia de Oruro é necessário no final, né? A gente vai ver uma breve matéria que tem a intenção de despertar alguns temas e provocar a nossa reflexão. Vejam. Desde a última quarta-feira, quando um sinalizador naval matou um garoto de 14 anos durante a partida entre San José e Corinthians, na cidade boliviana de Oruro, temos sido obrigados a lidar com a face mais insana e desprezível do futebol.
Se ao menos pudéssemos acreditar que se tratou de um lamentável acidente, mas não. Estamos cansados de saber a brutalidade de certas pessoas que fazem questão de se organizar para torcer, nada tem de acidental. E diante do fato, o que fazemos? Contestamos punições quando deveríamos exigir que fosse, além de punição, exemplar. Deveríamos exigir atitude e decência de quem desfruta dos lucros gerados pelo mundo da bola. Vivemos um momento tão duro que nem mesmo um estádio com arquibancadas vazias pode ser considerado sinônimo de calmaria. Bom, a gente terminou o texto falando essa coisa de que a arquibancada vazia no final não vai ser sinônimo de calmaria, porque tem toda uma questão de gente querendo se deslocar para o Pacaembu amanhã, embora o Corinthians tenha divulgado uma nota já no meio da manhã, pedindo para que as pessoas não tomem essa atitude, para que elas não se coloquem lá nas imediações do estádio. Pouco mais tarde, algumas torcidas também se manifestaram nesse sentido, se não me engano, só a camisa 12 não se comprometeu com essa ausência, porque eu acho muito perigoso, cara. Não adianta nada, o portão tá fechado e tá cheio de gente em volta, entendeu? Não é benéfico de nenhuma maneira. Eu também não imagino que o torcedor que vai fazer isso é um torcedor pacífico e comum. Punições pressupõem perdas. A gente fala muito em punição, todo mundo acha muito bonito pedir punição, mas na hora H todo mundo fica achando que é injustiça com o clube, é injustiça com um, é injustiça com o outro. Num mundo ideal, aquele jogo tinha parado no momento da notícia da morte do rapaz e a Libertadores da América teria parado. Não era só o jogo, não. Né? Aí você vai dizer, aos outros 30 clubes que disputam, não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? Foi uma morte, foi uma vida. Né? Então, acho que houve uma inversão. A gente que acompanha, o Vitor também, imagino, acompanha muito essas discussões por redes sociais. Extremamente pesadas, a gente fica indignado como isso virou uma questão clubística. Corintianos se sentindo injustiçados, anticorintianos, colocando a situação como se fosse uma coisa de bandeira, de camisa. Cor, e a gente sabe que não é isso. E como se todos os corintianos fossem fazer isso. E como se só entrasse sinalizador na Bolívia. Eu vi sinalizador no estádio de Yokohama, na final, Corinthians e Chelsea. O problema não é nem o sinalizador, foi o tipo do sinalizador que utilizaram, né? Se é o sinalizador aquele rapaz que o cara acende e não dispara. Eu acho que é uma distinção também, está todo mundo misturando isso também. Sabe, né? O próprio Roberto Andrade, quando foi falar agora à tarde, pelo Corinthians, fez essa menção mostrando imagens de sinalizadores que não têm o poderio de estrago que tem um sinalizador naval. Embora também. Fogos de artifício sejam proibidos em qualquer pode estado. Ou não Fogos pode. de artifício são perigosos em qualquer lugar. A gente não pode trabalhar com jornal. Jornalista não entra com jornal, com revista, com livro. Você é barrado com guarda-chuva e entra com fogos de artifício por menos maléfico que seja, também não pode Agora, ser assim. A ida de qualquer corintiano ao Pacaembu, lado de fora, não é um ato de amor ao clube, não é um ato de corintianismo. Eu acho que pode torcer vendo o jogo pela televisão, até porque tem interesse no resultado. E o torcedor que é capaz de enxergar um pouco mais longe é também capaz de enxergar o prejuízo que isso está causando ao clube. E ao invés de protestar ou reclamar ao redor do estádio, que ajude a revelar o que realmente aconteceu, né? E que evite-se outros problemas. Porque você sabe, Vladir, que eu nunca fui contra torcida organizada. Até, por exemplo, a Gaviões da Fiel começou com uma torcida contra o Vadielu, né? A gente está falando aí dos anos 70, numa época que o Vadielu era um representante da ditadura. Foi uma torcida que teve no seu estatuto, não sei se ainda tem ou não, mas por muito tempo, aquele negócio que todo sócio tinha que ser empregado trabalhador, porque era um negócio de viver para o Corinthians e não do Corinthians. E o que me estranha nessa hora é o silêncio da torcida da Gaviões. Porque ela está sendo a maior prejudicada. Né? E aí, quando tem esse silêncio, com um fato tão pesado, eu não vou dizer que eu sou favorável ao fim das organizadas, até porque isso é do crime que tem mais de 400 pessoas querendo brigar no meio de 50 mil. Sabe? Agora, eu começo a repensar minha posição, porque o que me assusta é o silêncio, e não só dele, do governo que investe bilhões em Copa do Mundo, porque na Inglaterra, em 85, quando teve o problema e os times ingleses foram banidos das competições europeias, eles ameaçaram fazer um protesto. A Margaret Thatcher, com quem não tem nenhuma afinidade ideológica, foi lá e defendeu o banimento dos clubes. A FIFA, pasme, presidida por João Avelange, defendeu o banimento dos clubes. E agora nós temos na FIFA quem? Um Joseph Blatter que olha tudo. A gente tem um silêncio retumbante. E o secretário-geral da FIFA, o Jerome Val, que parece um secretário de obras, está preocupado com como se fosse dono de empreiteira e não como se estivesse organizando uma competição esportiva. A Conmebol, quem faz os homens lá dentro?
Qual a atitude que tem que tomar? É que nem eu concordo, então vamos banir. Mas será que acaba? Na Inglaterra deu uma melhorada maravilhosamente, hein? A Inglaterra melhorou muito. Acho que tem que tomar atitude. Se não tomar atitude, Ney, a gente não toma atitude, alguém toma autoridade, não tomar, aí isso, vai, você vê, é que você falou, aconteceu esse problema, já estão brigando agora lá, e já estão falando que o jogo do Atlético também ia ter problema, já estão antecipando os problemas. E vai parar quando? Quer falar a respeito disso, né? Não, eu só queria concluir o seguinte, eu acho que nós, o São Paulo, nós aceitamos a punição que a Conmebol deu para a gente. Embora a gente bem contraditório. Né? Embora a gente escuta, o Tigres não tomou punição nenhuma, a não ser 100 mil dólares, né? Eles vieram aqui, entraram no nosso vestiário, quebraram tudo, não voltaram para um jogo no segundo tempo, nunca vi isso na história, e passou batido, né? Então teve esse problema, acho que o São Paulo aceitou isso. E o que está acontecendo com o Corinthians agora, eu acho que o Corinthians está tendo uma grande oportunidade de realmente ser o clube brasileiro, até por ter sido agora recentemente campeão mundial. Por ter toda a expressão. E campeão, ter essa expressão, o momento que o Corinthians está vindo, de abraçar. Eu acho que tinha que aceitar qualquer punição da Conmebol, mas ao mesmo tempo virar o clube agora que vai cobrar uma organização do futebol sul-americano. Pode ter um prejuízo financeiro, a princípio, eu acho que é muito pouco para o Corinthians, um prejuízo financeiro de não ter ali a torcida lá, né, financeiro. Eu acho que é jogar sem o seu torcedor. Pode até abrir mão de um título da Libertadores, não faz, né, um título, se a torcida do Corinthians realmente ajuda na conquista do título. Uma atitude grandiosa talvez seja. Mas eu acho que o clube, né, é uma grande oportunidade do Corinthians realmente agora representar não só o futebol brasileiro, mas o futebol sul-americano, aceitar a punição, mas ao mesmo tempo exigir uma organização. É por isso que na nossa matéria de abertura a gente falou sobre isso, né? Essa coisa de a gente contesta a punição quando na verdade deveria exigir que ela fosse exemplar. Quer dizer, quer pedir para que o São José é legítimo, tem que ser punido também. Mas não existe o Corinthians clima. já entrou na história na questão da democracia, né? Que no momento que o Brasil vivia a questão do regime militar, isso ficou marcado na história do Corinthians. E olha que bem fez para a história do clube. Exatamente. E acho que agora vai ter uma boa oportunidade também de realmente lutar pelos direitos dos profissionais que estão no meio do futebol. Não é uma medida popular, porque veja o que as pessoas pensam, que o Valmont Marcos colocou. Realmente é engraçado sugerir parar a Libertadores. Todo clube que provocasse uma morte, então, deveria ser excluído. E eu volto, e não deveria ser excluído? É uma morte. Agora tem várias questões. Eu vou aproveitar que vou falar da enquete. A gente vai ver no nosso sorteio de hoje uma camisa bonita demais da Holanda. Você está vendo aí também um exemplar do livro Para Entender a Violência no Futebol, livro escrito pelo professor Maurício Murad, publicado pela editora Bem Virá. E a nossa enquete de hoje é a seguinte: a gente quer a sua opinião sobre as declarações dadas pelo menor que se apresentou como autor do disparo do sinalizador que matou o jovem torcedor do San José. A pergunta é, Clara, você que está acompanhando o programa, acreditou na versão dada pelo menor? Você acha que ele é realmente o autor do disparo que atingiu o torcedor boliviano? Sim ou não? Vote, faça seus comentários. Tem muita gente aqui falando. Se você acreditou na versão, Vitor? Não tenho opinião formada. Eu acho que tanto pode ser um laranja quanto pode estar dizendo a verdade. Eu acho que algumas pessoas que estavam ao redor dele certamente na arquibancada viram. Eu acho que só elas podem confirmar o que aconteceu. Assim, eu me apego muito naquele exemplo de um problema sério jornalístico da escola base, né, onde se acusou um monte de gente e depois acabaram com a vida das pessoas. E depois dessas pessoas... Embora o personagem aí esteja querendo se colocar na condição de culpado. Uma coisa só me causa estranheza. O advogado dele parece que faz questão de incriminá-lo. É inconsistente. Eu acho que não é verídico. Contradição. Pelo menos não em toda a extensão. Muitas contradições. E aí entra um elemento, que é um elemento pernicioso para a sociedade em geral, que é o corporativismo. Né? Corporativismo de torcida organizada, de líder religioso ao não punir pedofilia, corporativismo de tribunais especiais, como, por exemplo, o Tribunal Militar. Tudo isso é corporativismo. A gente, no VT de abertura do programa, falou do lado da mazela do futebol, mas a gente fica pensando o quanto tudo isso também não é a mazela do ser humano. Né? Não, é uma maneira do nosso país também, um pouco de tudo. O que você acha? Você acreditou, Gil? Eu não acreditei muito, não. Também concordo com o Vitor. Acho que as pessoas estão em redor dele e, pô, já que estão falando que foi ele, então fala, foi esse. Porque é difícil. Aí fica uma situação, já o moleque já não pode ir para lá que é menor.
tudo conhecido. Não, e isso está tendo uma consequência, por exemplo. E lá também parece que lá do outro lado também não aceitou. Lá o problema lá não vai liberar os 12. Ou então o moleque tem que ir para lá, o garoto. Então, o garoto não pode. Mas está meio confuso isso aí. Não sei o que vai, não sei onde vai acontecer. Eu vi a matéria do Fantástico, né? Eu acredito um pouco na história do garoto saltar, porque eu acho que uma mãe na televisão e falar que entregaria o filho, que foi o filho, acho que ela teria que ter alguma certeza nesse sentido. Não, e acho que eu não sei o que levaria uma mãe a inventar uma história, entregar um filho para a justiça, que independente se vai ficar preso 6 meses, 1 mês, está ali. Não, já está vivendo, não sei se vocês acompanharam, entendeu? Na data de hoje, ele recebeu ameaça, porque acharam ele em redes sociais, ele teve que mudar de endereço, entendeu? Ir para a casa de familiar. É óbvio que isso vai ter uma consequência desastrosa para o rapaz. Vai ter. Agora, me parece que foi comprovado realmente que o garoto teve na Bolívia, né? Passou na fronteira, está com o passaporte existe carimbado, uma questão do exame de corpo de delito também que mostraria um ferimento na mão dele. Na verdade, o resultado desse exame não saiu ainda. E acho que tem uma outra questão que está ficando fora, que é a seguinte, o Rivelino falou agora um pouco do viés da polícia boliviana, né? A polícia boliviana, já desde domingo, o Globo já tinha noticiado isso, até o jornal O Globo, tem o Cleuter Barros, que é um dos torcedores estão lá. Na verdade, a polícia boliviana já decidiu que o disparo foi premeditado e que um dos sinalizadores dos 3 que tinham sido encontrados com esse torcedor tinha o mesmo número de série do que atingiu o rapaz. Agora, como a polícia boliviana chegou a essa conclusão, eu não sei, mas é uma coisa que pouca gente diz aqui também, né? A gente vê pelo viés da nossa polícia, mas não pensa em tudo que está sendo dito lá. E aí um outro fato, né, da cumplicidade dos outros, que ajudaram a ocultar o autor do disparo e também os restos do sinalizador. Aliás, também. Os bolivianos dizem que eles estão sendo indiciados por isso, não por ter... Eles não estão ali porque são 12 para se escolher quem soltou. Estão todos ali indiciados por cumplicidade. Eu vou aproveitar aqui, a gente está sorteando o livro Para Entender a Violência no Futebol, do professor Maurício Murad, que é um sociólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem um trabalho amplo e interessante relacionado à violência no futebol e que fará a gentileza agora de conversar com a gente, até para poder falar com mais propriedade sobre isso. Boa noite, professor. Muito obrigado pela atenção uma vez mais. Boa noite, eu que agradeço. É um prazer falar com o Cartão Verde. Bom, eu vou entregar aqui. A gente conversou no meio da tarde, professor, e a gente sabia que o nosso tempo aqui não ia ser muito longo e a gente chegou em alguns tópicos conversando que a gente achava importante dizer. O senhor, com o conhecimento que tem, acha que esse fato vai servir de algum modo, vai trazer algum ensinamento para o nosso futebol? O senhor acredita em alguma transformação a partir disso, professor? Eu acho que deveria. Se vai ocorrer efetivamente, só o tempo dirá. Mas eu acho que é uma oportunidade que nós não devemos perder. Já perdemos muitas. Por exemplo, nos últimos 20 anos, nós tivemos mortes aqui dentro do Brasil, em estádios, de vários adolescentes nessa faixa etária que ocorreu agora em Oruro. Inclusive, o último incidente, o último homicídio, foi em Belém do Pará, no Repá, no Remo Paysandu, e que um garoto de 11 anos foi morto dentro do estádio por um rojão, que é uma arma, um artefato pirotécnico, como a técnica conceitua, igual ao sinalizador. Então já perdemos muitas oportunidades, devemos aproveitar essa agora, que foi realmente um horror, uma vida sacrificada de um jovem E eu estava ouvindo aqui o Ney Franco e hoje, mesmo dando uma entrevista para uma outra televisão, eu comentei algo equivalente. O Corinthians hoje é o time de maior repercussão internacional do Brasil. Campeão da Libertadores, campeão do Mundial Interclubes, que tem uma política agressiva no bom sentido de articulação internacional. O Corinthians deveria agora aproveitar, aceitar essa punição, que dentro do regulamento da Conmebol foi a mais simples, porque ele poderia ter tido uma punição muito mais drástica, e pegar esse fato para excluir esses vândalos, puni-los severamente nos termos da lei e preservar o futebol como patrimônio cultural e os setores pacíficos das organizadas. É isso que eu esperaria e é isso que eu espero. O senhor, quando conversou comigo, também falou que acredita na criação de um plano estratégico nacional, que, por exemplo, uniformize a revista nos estádios. A gente viu uma matéria da SPN nesse final de semana, o pessoal entrando, o pessoal da reportagem da SPN conseguiu entrar no Engenhão carregando um sinalizador
numa mochila. Esse também é um passo importante, né, professor? Esse é um passo fundamental, porque, por exemplo, as autoridades no Brasil falam muito de que os regulamentos existem, que as normas estão estabelecidas, que a lei define X, Y ou Z. E é verdade, só que não há cumprimento, não há fiscalização. A grande questão da lei é a aplicação da lei. No caso do Brasil, é tudo muito diferenciado. Há revistas em alguns estádios, em outros não há. Em determinados estados do Norte e Nordeste, os torcedores comentam, porque as nossas pesquisas são de âmbito nacional, que eles entram livremente armados nos estádios. Então não é possível que isso continue, que a sociedade fique entregue à sanha louca e descontrolada de uma minoria. Então é preciso um plano estratégico nacional que trabalhe essa repressão, essa prevenção e essa reeducação do mundo do futebol. São 3 conjuntos de medidas interligadas, medidas de curto prazo de repressão para excluir esses vândalos, levá-los à prisão e levá-los a um processo que vá até as últimas consequências. Depois, medidas de prevenção para desmontar esses grupos, infiltrar nas redes sociais, fazer controle eletrônico e telefônico, porque a lei permite isso, e nós podemos fazer tudo isso e devemos fazer dentro da lei. E, por fim, medidas de longo prazo de reeducação, que incluem parcerias com os setores pacíficos, que são a maioria, como foi feito na Inglaterra, na época do relatório Taylor, como está sendo feito na Itália agora e parcialmente na Argentina, porque a parceria com os setores pacíficos tende a isolar esses vândalos. E, por fim, campanhas de todos os setores envolvidos. Nós da universidade que estudamos isso, a mídia, a polícia, mas no sentido de propor um plano estratégico nacional, não somente pelos mega eventos esportivos que vem por aí, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, a Copa das Confederações, que é já, mas principalmente que esse é um direito constitucional. Está previsto na Constituição brasileira, no artigo 207, dentro dos direitos sociais, que o direito à segurança é um dos direitos fundamentais da cidadania. E no artigo 217, que segurança é dever do Estado. Portanto, que as autoridades públicas brasileiras sejam autoridades e sejam de interesse público e cumpram as suas funções constitucionais para preservar o futebol, que é uma grande cultura popular, um dos maiores patrimônios da nossa cultura coletiva. Bom, professor, e para encerrar, eu vou agradecer mais uma vez e deixar aqui um dado que faz parte do seu trabalho, e a gente não está falando aí de uma torcida só. O Vitor Biner agora há pouco comentava da visão que tinha sobre se defendia ou não a extinção das organizadas. O seu trabalho atesta que 5% pelo menos das pessoas envolvidas com torcidas organizadas são criminosas. É verdade. O Biner, inclusive, na argumentação dele, ele citou 50.400 brigantes. É mais ou menos isso. É entre 5% e 7% no máximo, que são aqueles torcedores verdadeiramente vândalos, delinquentes. O que temos que acabar não é com a torcida organizada, mas é com o crime organizado dentro da torcida organizada. É um setor minoritário e se hoje nós, de certo modo, festejamos que as principais e mais graves incidências de práticas violentas são feitas fora do Estado, dos estádios, é porque se tentou um conjunto de medidas para controlar dentro do estádio. Porque alguns anos atrás o conflito, as mortes aconteciam dentro dos estádios. E prova que quando temos medidas consistentes, nós conseguimos, se não resolver tudo, porque nenhum país resolveu tudo, mas controlar. É preciso controlar e é preciso extinguir esses setores que são minoritários, mas que são perigosos e são articulados com as violências maiores da sociedade, com o crime organizado, como o tráfico de drogas e, no caso do Rio de Janeiro, com as milícias. Não é um caso específico do futebol, mas o futebol tem um impacto social muito grande. Qualquer medida positiva no futebol, a tendência é que ela repercuta para a sociedade como um todo. Muito obrigado, professor, uma vez mais. A gente espera mais para frente ter uma oportunidade de tê-lo aqui com a gente também para falar sobre esse e outros assuntos, de assuntos também que dignifiquem o futebol e não só que façam o futebol menor. Um grande abraço, viu? Uma boa noite. Um abraço para vocês todos e sempre à disposição. Quando precisarem de mim, eu estou aí. Bom, pelas palavras do professor, a gente vê o tipo de envolvimento que essa coisa tem, que não é novidade para ninguém também, entendeu? Que esse desdobramento das torcidas organizadas
na verdade, segue em paralelo com crime e outras coisas mais. Então, e a gente, de vez em quando, tenta falar da coisa de uma maneira mais... Apesar que pelo que eu leio e desconfio, eu desconfio que se existe o crime organizado dentro das torcidas, se existe, acho que nem ele deve gostar dessa situação. Né? Até porque se existe, como o professor citou, tráfico de drogas, esse tipo de coisa, é um tiro no pé. Mas você sabe, assim, acho que nem o crime organizado deve gostar desse tipo de situação, porque até para os negócios deles, se existem, se o crime existe dentro da torcida, até para os negócios do crime organizado, para o tráfico de drogas, coisa dificulta, porque chama atenção, gera problemas. Então, ali eu acho que é um problema também de educação, problema de banalização da vida, um problema da sociedade, a banalização da vida, não só no futebol, mas ali um ambiente mais permissivo. Aí eu acho que o problema é ser um ambiente mais permissivo, onde o sujeito se sente mais confortável para cometer um ato desse, que ele não cometeria no cinema, não cometeria no teatro. Quando eu escuto o professor falar que o direito à segurança está garantido na Constituição, cara, olha o tipo de segurança que a gente tem andando na rua. Entendeu? E o professor começou o discurso dele, a explanação dele, falando da possibilidade do Corinthians liderar um possível movimento. E tem aqui o Ricardo Reis perguntando para o Ney Franco se não seria o caso dos clubes brasileiros, em geral, se unirem para exigirem uma maior organização, né? Os clubes brasileiros se unirem já é um milagre. Eu acho que é a grande oportunidade, né? O São Paulo foi punido agora o Corinthians está pegando uma punição. Eu acho que era o momento dos clubes brasileiros se juntarem, né, e desenvolver um plano, porque, na realidade, o que a gente enfrenta dentro de campo em alguns jogos, né, nós somos aí na América do Sul, a única língua diferente, né, você até para comunicar quando você está fora durante um jogo já é difícil, né, e agora a gente tem essa oportunidade agora, né? Porque o Brasil hoje, os olhos todos estão em cima do Brasil hoje, né? Como eu falei do Corinthians, que é o campeão mundial, é o campeão... O Brasil também tem esse... O São Paulo é o atual campeão da Sul-Americana, tem uma Copa do Mundo aqui agora. Hoje está todo mundo de olho no Brasil. Eu acho que qualquer movimento que saia de dentro dos clubes brasileiros hoje, ele tem uma repercussão internacional. Entendeu? Então, eu acho que era um momento de mobilização e ter também uma força maior dentro da Conmebol, né? Em termos de defesa, né? do futebol, não só do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Você falava agora há pouco sobre o seu receio, que você já tinha antes desses episódios, quando foi jogar fora. O São Paulo vai viajar para Bolívia, pegar o Strongest, e vai viajar para a Argentina, pegar o Arsenal, onde é um campo pequeno, geralmente não tem muito problema. Mas ficou aquela rusga, porque a boa parte da imprensa argentina tratou a coisa de um lado só, acreditou na versão do Tigre, não deu o outro lado, apesar das contradições da versão do Tigre. Isso aumenta o seu temor? Não temor. Por exemplo, nós vamos chegar para jogar na Bolívia no momento que, no auge desconfortável, né? Está envolvendo o governo da Bolívia, o governo brasileiro, né? A mídia da Bolívia aqui também, o papo é só esse. Então, a gente vai chegar num ambiente, né? Eu creio que não vai ter nenhum problema durante o jogo, mas você chega num país onde você já começa a ser visto, o brasileiro já começa a ser visto de uma forma brasileira, diferente, né? E na Argentina a mesma coisa, né? O Tigre veio aqui e pela imprensa argentina eles saíram daqui como prejudicados, na realidade não foi. Eu estava no jogo, o nosso confronto com o Tigre, desde o primeiro confronto lá, né, no campo do Boca, violento, e aqui foi violento o tempo todo, aquilo que eles fizeram durante a partida, que todo mundo viu, onde estavam as câmeras de televisão, de provocar o tempo todo, eles estenderam aquilo para dentro do vestiário, né, e ficaram com a versão deles. E quebraram o banco para ir para cima do segurança, jogaram lata, o segurança desmaiou, a briga foi no meio do corredor. No corredor, e o vestiário todo quebrado que aparece, foram eles que quebraram, que arrancavam as coisas e jogavam no segurança. Né? E o São Paulo aceita a punição, mas ao mesmo tempo fica taxado como realmente foi o responsável pela situação. E ficou muito ruim, né, Ney, também para a Conmebol não ter decidido a punição também com relação a esse episódio com o Tigre. Exatamente. E só vir na hora que a gente teve um episódio muito pior. Isso também é... Até porque a punição é muito branda, né? Se o São Paulo realmente fez aquilo que o Tigre defende, o São Paulo deveria tomar uma punição muito mais pesada. E se o Tigre não voltou para o segundo tempo, sem que aquilo tivesse acontecido, no intuito de resolver o título nos bastidores, o Tigre deveria ter excluído, como prevê o regulamento, das próximas competições. Quer dizer, foi uma punição
mequetrefe. Bom, Só pegando embalo, justamente isso é que é preocupante. Já que as coisas vão acontecer, você vê, acontece aqui, acontece ali, já vai acontecendo, e as coisas não tomam um rumo. Até porque a ausência de atitude deixa esse vácuo que o Ney está falando. Você não sabe o desdobramento que vai ter na hora que o time brasileiro for jogar na Bolívia. E esse é o grande problema. Agora, as atitudes, a Conmebol vai excluir o Corinthians, exclui desse ano, pronto, pelo menos toma uma atitude. E para servir de exemplo, é que o Ney falou, é o grande momento do Corinthians, pelo menos toma uma atitude, que seja essa, vai jogar o final sem o torcedor, vai, mas pelo menos toma uma atitude para seguir alguma coisa, para ver o que vai acontecer para frente. E aí a gente discutiu isso também, eu estou precisando fazer o primeiro intervalo, mas é inevitável, não dá para deixar passar isso aqui. Já conversei isso com o Celso na hora que ele tinha chegado aqui, essa decisão do Corinthians de consultar a Conmebol a respeito de quem pode entrar no estádio amanhã, se o estádio está com os portões fechados. Exatamente, é exatamente isso que eu ia falar. Eu entendo a colocação, e se a pessoa não for cínica, é capaz até de você acreditar no negócio. Agora, do jeito que é feito, também coloca pressão em cima de todo mundo. Em cima da Conmebol, principalmente, você concorda? Concordo. Porque você cria um atrito entre quem tem o direito de transmissão do jogo, né, e o clube. Quer dizer, se vai fazer isso, poderia fazer de uma maneira civilizada, consultar a Conmebol. Na hora que tivesse a posição, a Conmebol falou o seguinte, pode entrar esse. Você pega e divulga. Eu acho que são três coisas. Eu, no lugar do Corinthians, eu não teria recorrido, mas entendo o direito do Corinthians recorrer, respeito e não questiono. Agora, a primeira coisa, a notícia que saiu de dentro do Corinthians, de algumas pessoas do clube, ameaçando abandonar a competição, que não eu vou fazer nunca, até porque isso pode incluir o Corinthians de próximas competições, você sabe que é uma falácia. Abandonar essa Libertadores e abandonar todas. Então, e a Sul-Americana, enfim, não todas as competições. E a segunda, esse negócio de questionar se a imprensa pode ou não pode entrar. Antes que fale, eu não vou no jogo, não corpo lá, o Valdir também não vai fazer a cobertura nossa, vai fazer a cobertura nossa. Mas aí então, para nós é diferente. Diferente não. Estou falando pessoalmente, porque você pode achar que você quer defender porque você tem que trabalhar. Não é tudo bem, caso. Mas a gente está falando de imprensa aqui, eu não discuto quem tem os direitos de transmitir o jogo, que está acordado em contrato, tem que deixar. Agora, tem que deixar também a imprensa, cara, porque senão é censura, você concorda comigo? Não, mas Já começa que quem não tem os direitos vai cobrir o jogo de Libertadores, não entra com câmera no estádio. Eu já vi. Faz a coletiva depois. Já teve jogo de portão fechado, por exemplo, na Europa e em alguns outros lugares. No Fenerbahçe teve semana passada. Aqui já teve Corinthians e Flamengo, Corinthians e Fluminense em 2005. Nunca se questionou se a imprensa podia ou não podia entrar. O Fenerbahçe jogou com portões fechados semana passada, não lembro exatamente por qual motivo. Atiraram sinalizadores de fora do estádio, na Turquia, para dentro do estádio, e o jogo foi paralisado, com portões fechados. Mas ninguém nunca questionou se a imprensa podia ou não podia entrar. É óbvio que aí quem sugeriu essa possibilidade de a imprensa não trabalhar, jogou para a galera e, como disse o Vladir, faz uma pressão inútil. Quem sugeriu? Onde começou tudo isso? O Celso, a gente vai ter que... Não, porque a versão oficial do Corinthians é que o Corinthians requisitou a Conmebol qual é o conceito de portão fechado. Porque o Pacaembu, segundo a versão dos diretores do Corinthians, é um estádio onde você tem muitos não pagantes. Tudo bem, mas você concorda, que dá para pensar um pouco no todo? Dá para fazer isso de uma maneira civilizada e só comunicar depois? Me parece óbvio, cara. Eu acho que sim. Me parece óbvio. O mais adequado seria fazer isso sem barulho. Deixa eu fazer só um registro. Ney, estou achando muito bacana, quero dizer isso para você, que você veio aqui, está no papo com a gente, está se colocando, está falando da realidade que você vive. E vou aproveitar aqui esse gancho também, antes da gente fazer nosso primeiro intervalo. Outros jogadores, o próprio Luiz Fabiano, atleta que trabalha aqui com o Ney Franco, falou sobre isso hoje. E a gente vai escutar também na sequência depois o Fernando Praz. Mas vamos ouvir primeiro o Luiz Fabiano. A declaração dele é muito interessante. Com certeza, para um jogador, em termos de motivação, é muito triste jogar sem torcida, com o estádio vazio. Não tem a mesma motivação. Independente de ser a Libertadores ou se fosse o Paulista, não é a mesma coisa. Às vezes pode refletir dentro de campo, dentro do time, não tem aquele ânimo, você vê o estádio vazio, mas o Corinthians é forte, independente de torcida ou não, sem torcida ou com torcida, o Corinthians sempre vai ser forte, e acredito eu que vai querer o bi da Libertadores, vai querer chegar, mas com certeza não vai ser a mesma coisa jogar sem torcida, não. Nem poderia ser, né, Ney? Eu praticamente acho que é um jogo começa a ter um clima de jogo-treino. Frio. Né? Frio. A gente já passou por essas situações. O que a Conmebol está passando hoje, o futebol brasileiro já passou uns 10 anos atrás. Né?
10 anos atrás, né, na sua época, então, velho, muito mais, em alguns campos você ia jogar, você ia bater escanteio, o cara jogava radinho de pilha em você, rádio, sapato. Isso mudou quando foi formada uma comissão, né, e começou a penalizar os clubes. E logo no início teve essa pena de jogar com o estádio fechado, e isso melhorou no Brasil em relação a isso. Hoje, um copinho que cai hoje já gera uma discussão. Exatamente. Inclusive entre os torcedores. Exatamente. A gente vê os Exatamente, torcedores censurando outros. E na Conmebol está atrasado. Isso no Brasil já foi solucionado há 10 anos atrás, sei lá, 7 anos atrás. Na Conmebol está totalmente atrasado. Agora, todas as experiências que já se passaram de jogar com campo e estádio, passa aquela imagem do jogo treino, né? Isso que eu dei falar uma coisa legal, porque é a questão da repetição, né? Da educação pela repetição. Então fica tão claro na cabeça do torcedor que jogar um copinho no gravado pode dar problema, como o terceiro cartão amarelo para o principal jogador do time. Passa a ser a regra do jogo. Agora é incrível, né? Até se falou nisso, se esperava que as redes sociais de alguma maneira ajudassem a elucidar o caso, né? E é um silêncio tremendo também, impossível que ninguém saiba também de alguma coisa, que ninguém nessa hora tem uma informação importante para dar, já que todo mundo se esconde atrás da internet, né? Deveria haver um corajoso para falar. Se esconder é a Conmebol, né? A Conmebol está preocupada com o cartão amarelo e tirar dinheiro. Que absurdo. Pode dizer, é um negócio absurdo. Isso que eu estou falando. Pode dizer, que trocou agora. Que mudou agora. Que mudou, mas continua cobrando. E aumentou. Aumentou. Era $100 no passado, agora é $200. Mas então é isso que eu estou falando. Se essas pessoas que são as responsáveis, que não tomam atitude, né? Esse que preocupa a gente com o andamento das coisas. Sem dúvida. Bom, vamos ouvir o Fernando Praz antes do nosso primeiro intervalo. Eu acho que o Corinthians tem que ser punido, né? Até o pessoal do Corinthians mesmo acho que concorda com isso. Só que só isso, só o Corinthians punido, o único culpado, o clube. Tem que ser punido quem fez, tem que ser punido o clube, que a torcida é uma extensão do clube, mas o mandante também tem que ser punido. Ele é o responsável pela segurança do estádio, pela segurança do espetáculo. Quer dizer, acontece uma situação dentro da tua casa e tu não é o responsável, tem que ser punido e, na minha opinião, até com mais rigor do que o próprio Corinthians, porque é o clube responsável pela segurança e a situação toda aconteceu dentro do estádio, né? Não foi fora, não foi nas cercanias, foi dentro do estádio. Mas eu acho que as punições têm que existir, porque é uma coisa que é inaceitável, né? É boa a fala do Praz. Eu acho muito bacana que os atletas realmente venham e se posicionem, entendeu? Não fica aquela coisa, é a respeito de outro time, então eu não falo. Eu vi que você concorda também. Eu concordo. E ele está falando pelas experiências que a gente está tendo no brasileiro há 10 anos atrás. Porque essa situação que está passando, a gente já viveu isso no Campeonato Brasileiro, né? O clube da casa ser punido, né? E eu passei por essa experiência em 2009. Eu estava no Coritiba, quando a torcida invadiu o campo. O Curitiba tomou, né? Rebaixamento. Que é vergonhoso também, né, Ney? Foi vergonhoso. Porque foram 30 mandos de campo e 610 mil de multa, que passou para 100 mil e acabou em 5 mil reais. Pois é, mas o time teve 10 mandos de campo e decidiu o próximo campeonato estadual no Couto Pereira. Mas ali teve uma penalidade, né? Não precisou de formar uma comissão de última hora para julgar o caso. O futebol brasileiro já tinha estabelecido. E a Conmebol agora, esse ano, final do ano passado, foi montada uma comissão. A Conmebol sempre deixa brechas. Se você pegar o código disciplinar, esse código que está em vigor agora, ele lista uma série de punições que ficam a cargo de um julgamento posterior. Então, o regulamento, para não regular nada, para deixar brecha, para entrar política... É a tática. Né? Mas é premeditado. É premeditado. Agora, só um detalhe. Eu discordo do Ney nesse negócio de punir o San José, porque eu acho que o San José deu segurança ao seu torcedor, deu segurança ao torcedor do Corinthians, e se você quiser punir alguma instituição, o que é impossível nesse caso, tem que punir a polícia boliviana, que permitiu a entrada do negócio e o disparo. Não entendi, não achei a culpa do San José exatamente na situação. Eu gostaria muito de combater esse seu ponto de vista, mas eu tenho que chamar o intervalo, a gente já fala. Vamos fazer rapidinho. Nosso primeiro intervalo, a gente vai ver o treino do Corinthians. Tem muita gente aqui perguntando a respeito de Ganso e outras coisas. Ney, o Franco fala disso também na nossa volta. Rapidinho, até já.